Tricolores de toda a terra, as repercussões do jogo de ontem, Fluminense e LDU, continuam hoje. Muita informação aí sobre Mário Bittencourt, que vai tomar medidas contra o árbitro André Rojas. Informações também sobre o Marcelo, sobre a possível contusão do Marcelo na partida de ontem. Marcelo que saiu com 10 minutos de jogo, né? E teve declarações também fortíssimas do Felipe Melo. Fica aí que o Giro Resenha só está começando. É isso aí, galera. Vamos começar aqui para trazer as notícias, as principais notícias aqui do nosso dia, né? Início da manhã aqui para vocês. Antes de mais nada, eu sou o Quintela, né? Você está no canal Resenha Tricolor 1902. Quem puder chegar, dando uma moral, se inscrevendo no canal, deixando o like. O like faz uma diferença sensacional para o canal. O like é como se estivesse patrocinando o canal sem gastar um centavo. Quando você dá like, você diz para o YouTube que o conteúdo é bom e o YouTube distribui melhor esse conteúdo, beleza? Galera, vamos começar aqui o nosso papo falando sobre o Marcelo, né, que saiu aos 10 minutos ontem de jogo, reclamando de dores no tendão de Aquiles. É isso mesmo, o Marcelo saiu sentindo muitas dores no tendão de Aquiles, pediu a substituição, ele pisava, sentia muitas dores. E ontem, o Fernando Diniz falou sobre essa contusão do Marcelo, tá? Ele disse ontem na coletiva que o Marcelo sentiu e, para não agravar mais a situação, ele pediu para sair, ser substituído, porque as dores estavam intensificadas. E hoje o Fluminense fará uma avaliação do cenário, né? O departamento médico do Fluminense vai avaliar o cenário dessa contusão do Marcelo, que ontem já saiu do estádio com bolsas de gelo, né? No calcanhar dele, isolado com bolsas de gelo, já começando o tratamento intensivo. Com certeza, Marcelo não vai jogar no final de semana, caso o Fluminense jogue com o time titular, coisa que eu acho difícil também, falaremos sobre isso aqui, mas o Marcelo, de fato, saiu preventivamente, tá? Então, o que eu consegui apurar sobre essa contusão do Marcelo? O clube ainda não tem uma opinião definida se o Marcelo terá condições ou não de jogar na próxima quinta-feira. Mas, pela característica da contusão, que parece que foi uma pancada que resultou num inchaço, provavelmente intensificando o tratamento, o Marcelo vai ter condição de jogo para a próxima quinta-feira no Maracanã. Tudo indica, tá, galera? Que ele vai ter condições de jogar. Mas, óbvio, vai passar por exame de imagem para ver se teve alguma coisa para além das dores que ele está sentindo. E aí sim, mediante isso, o departamento médico vai ter como dizer para o Fernando Diniz que dá tempo hábil de recuperar, não dá tempo hábil. Vamos entregar a preparação. Vai ser dessa forma que vai ser feito, tá? Então, esse é um ponto. Outro ponto importante que a gente vai abordar aqui é o seguinte, que é a questão do Fla-Flu, tá? Então, galera, informação para você também que eu obtive ontem, dá conta de que o Diniz provavelmente vai colocar contra o Flamengo um time misto para jogar no domingo, tá? E a maior preocupação do Diniz, gente, não é a questão da condição física que os jogadores estariam na quinta-feira, porque de domingo para quinta-feira é um tempo satisfatório de recuperação. Mas a grande preocupação do Diniz, ela reside em possíveis contusões que poderiam tirar atletas da decisão contra a LDU. Então, ontem, pelo menos ontem, o Diniz tem na cabeça a tendência de que contra o Flamengo é possível colocar alguns titulares, por exemplo, o Arias tem grande chance de jogar esse jogo, mas ele vai tentar dosar o time reserva com alguns titulares para domingo. Isso tem grande chance de acontecer para esse Fla-Flu de domingo. Por quê? Porque o Diniz entende, o Fluminense entende, que uma vitória sobre o Flamengo é fundamental para o Fluminense ainda ter a chance de conquistar a Taça Guanabara, que é uma possibilidade que o Fluminense tem de terminar em primeiro e ter um adversário, entre aspas, um pouco mais tranquilo. Tá? Eu, minha opinião, colocaria time todo reserva contra o Flamengo, pouparia os titulares, porque o Campeonato Carioca não é título. E também porque, independente de quem o Fluminense enfrente na semifinal, o Fluminense vai enfrentar um adversário duro. A chance de Botafogo e Vasco classificar é grande. Tem o Nova Iguaçu, mas o Botafogo e Vasco pode classificar. Entende? Ainda há a chance da gente terminando em segundo de pegar o Nova Iguaçu. Tá? Enfim, então, esse é o meu ponto de vista. E agora vamos para mais duas notícias importantes aqui.
A primeira é Mário Bittencourt. Vocês podem ver aí. Mário Bittencourt foi ao Twitter ontem dizer que vai tomar providências contra o árbitro André Rojas. Né? O presidente Fluminense se mostrou revoltado também com a postura da imprensa, não só do André Rojas, como da imprensa no geral, que pouco falou sobre o pênalti absurdo que foi cometido pelo zagueiro da LDU, que não só empurra o Cano, como pisa no calcanhar do Cano. Então, o Mário deixou claro ontem no X, né, lá no Twitter, que tomará providências cabíveis junto à Conmebol contra o árbitro André Rojas. E aí eu pude apurar o que seriam essas medidas do Mário Bittencourt. Primeira coisa, ele vai oficiar a Conmebol contra esse erro de arbitragem. Há um claro entendimento dentro do clube de que o árbitro foi mal intencionado nesse pênalti não marcado. Não se trata de um erro de arbitragem. E o Felipe Melo falou isso na entrevista dele também, que vou botar aqui o áudio e reproduzir para vocês. Mas se trata de uma, entre aspas, má vontade com o Fluminense, né? Ou de uma tentativa de ajudar o time da casa. Então, o que o Mário vai enviar para a Conmebol? Ele vai pedir à Conmebol que o árbitro Andrés Rojas não apite mais jogo do Fluminense, né, durante essa temporada. Ou seja, o Andrés Rojas não vai poder apitar nenhum jogo do Fluminense durante toda a temporada de 2024. É o que ele vai pedir. Além disso, ele vai pedir que o árbitro seja colocado numa reciclagem para que não apite jogos da Libertadores, que o Fluminense entende que ele não reúne mínimas condições de apitar jogos de tamanha importância. E a gente falou sobre isso no pré-jogo, sobre a inexperiência desse árbitro, o fato dele nunca ter apitado uma final internacional, o fato de ser um árbitro que já vinha envolvido em polêmicas e erros gravíssimos de arbitragem que comprometeram resultados de times não só no futebol sul-americano, como no próprio futebol colombiano. E ele ontem mostrou isso, a incapacidade dele, a incoerência dele na partida de ontem, nessa derrota de 1-0 para a LDU, não justificando que esse jogou mal, mas o árbitro foi decisivo. Então, o Mário deixou muito claro que tomará providências, e pelo que eu apurei, as providências que ele vai tomar é oficiar com o Conmebol, pedir que esse árbitro não apite mais jogos do Fluminense, né? É o objetivo dele, e que na temporada ele entre numa reciclagem, não apite jogos internacionais da Libertadores nessa temporada. Que seria uma boa punição pelo que ele fez, né? Vamos combinar. Por último, Felipe Melo, rapaz, pistolou na coletiva de ontem, tá? Pistolou e pistolou pesado. Vou colocar aqui um áudio do Felipe Melo, a revolta do Felipe Melo na partida de ontem, do Fluminense contra a LDU. Se liga só no que o Felipe Melo falou. Calma aí. Ninguém vai fazer pergunta falando do árbitro? Ninguém vai fazer uma pergunta contestando aquilo que aconteceu no jogo? Vai ficar por isso mesmo? Ninguém vai fazer pergunta, ninguém vai contestar. Isso é complicado, gente. Ninguém chegou, ninguém viu o que aconteceu. Pelo amor de Deus, né? Somos profissionais, pai de família, 6 horas de viagem. Isso aqui é a minha vida, isso aqui é a nossa vida. Ninguém fala nada. Calma aí. Então, assim, Felipe Melo, a coletiva tinha se encerrado. Felipe Melo falou, calma aí, dá a palavra aqui. E foi lá e falou isso. Felipe Melo vem demonstrando, né, cara, uma liderança no Fluminense para além das 4 linhas, né? Vem demonstrando ser um jogador que ele está para muito além do que faz no campo, né? Ele é praticamente um dirigente dentro de campo. Essa atitude do Felipe Melo é uma atitude muito importante. Por quê? Ele não está pensando só no jogo que acabou de acontecer. Ele já está pensando no jogo de quinta-feira. Ele já está jogando para cima da arbitragem do jogo de quinta-feira uma pressão, né? Não de que a arbitragem tem que ajudar o Fluminense, mas de que ela não poderá influenciar nem ferrando a favor do adversário do Fluminense. Que a dúvida fique para a gente, né? Que vire certeza de benefício para a gente. O que ele está fazendo é jogando a responsabilidade, né, dos erros da arbitragem desse jogo para o próximo jogo, como o Vasco fez contra o Fluminense para o jogo contra o Botafogo. Então, Felipe Melo está sendo um estrategista nessa colocação dele e fazendo aquilo que se espera de um grande ídolo, né, que ele se tornou do Fluminense. Então, esse é o objetivo dessa crítica pesada e veemente do Felipe Melo, né? Então, assim, eu quero parabenizar aqui, Felipe Melo aqui, pela atitude de liderança, atitude de ídolo, que foi exatamente o que ele fez, tá?
Então ele joga essa responsabilidade para o próximo jogo. Palavras fortes, inclusive durante a própria coletiva dele, ele disse que não foi erro o que aconteceu. E jogo para ele, falou assim, ó, não foi erro o que aconteceu. Jogo no ar para vocês aí avaliarem o que vocês acham do que eu quis dizer. Claramente ele está dizendo que o árbitro foi mal intencionado e com certeza no lance do pênalti foi mal intencionado. Né? Então essa postura do Felipe Melo é uma postura de liderança muito importante. A gente está aqui, o Giro Resenha continua, a gente, durante o dia, avaliando as principais informações e notícias do Fluminense. Surgindo qualquer novidade, a gente pode fazer em versão de shorts ou mesmo um vídeo do Giro Resenha trazendo informações para vocês. Fiquem ligados no Resenha, dá o like nesse vídeo, compartilha esse vídeo com outros amigos para a gente continuar crescendo. Lembrando que quando a gente bater 15 mil inscritos, vai ter sorteios de camisas oficiais e muitos brindes para vocês. Valeu, galera? Saudações tricolores, fiquem com Deus e ó, seremos. Bota isso na cabeça. Seremos. Tá? Quem não viu o pós-jogo, veja o pós-jogo para você ver o que eu estou falando no pós-jogo. Seremos. É maior do que tudo. O livro da nossa história não fechou. Falta a última página. Valeu.